Olá, nós vamos começar a nossa aula do ensino fundamental falando sobre os números naturais. É de suma importância, e antes de adentrarmos ao assunto, sabemos a importância dos números em nossas vidas. Usamos os números naturais ao acordar, para marcar o horário, que horas nós vamos acordar, ao dormir, na receita de um bolo, por exemplo, na classificação de uma corrida, para saber se você chegou em primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Ou seja, os números naturais, eles estão no nosso dia a dia a todo instante. Se formos tomarmos um remédio, por exemplo, usamos os números. Ou seja, marcar o horário que vamos tomar o remédio, a quantidade de gotas. Sabendo da importância dos números naturais em nossas vidas, nós vamos estudar agora os naturais quanto à sua ordem, as operações e os múltiplos. Os números naturais, são os números que utilizamos para contar ou enumerar coisas. Os números naturais, eles são representados pela letra N, com esse tracinho. E os números naturais são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, reticência. São infinitos e são conhecidos como indo-arábico. Também, se quisermos representarmos os números naturais sem o zero, usamos também o N maiúsculo, com esse tracinho, com o acréscimo do asterisco. Ou seja, esse asterisco significa que são os números naturais, excluindo o zero, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, infinitos números aí. Nós temos também aqui o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, eles são todos infinitos negativos e todos os naturais positivos. Ou seja, os números naturais, ele está contido dentro dos números inteiros. Mas lembrando também, quando nós estudamos números, poderíamos perguntar, mas de onde surgiu os números? Já que os números é da matemática, será que foi os matemáticos? Vamos lá. Os números naturais surgiram da necessidade de fazer contas, contar objetos, e isso aconteceu há mais de 30 mil anos de contar. Como eu estava dizendo, que o homem daquela época tinha necessidade de contar, assim, quando os homens iam pescar ou caçar, eles levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Aqui, esse traçado aqui está representada a madeira e esse deitado aqui o osso. Ou seja, para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia um risco na madeira ou no osso. Outro fruto, o animal coletado ou animal capturado, fazia um risco na madeira. O homem, que deixando de ser nômade, fixou-se em um só lugar. E esse passou a praticar não somente a pesca e a coleta de frutas, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ou seja, esse aqui era um saco, esse aqui é um cercado. Ou seja, para cada animal que ele retirava do cercado, uma pedra era colocada dentro do saco. O animal era retirado, outra pedra era colocada no saco. E assim ele prosseguia no final da tarde. No final da tarde, quando um animal era colocado no cercado, uma pedra era retirado do cercado. Entrava um animal, retirava uma pedra. Entrava um animal no cercado, retirava uma pedra. E assim ele saberia se um animal havia perdido ou se havia devorado por algum animal selvagem. Também existia naquela época algumas civilizações, como os maias, que utilizavam outra forma de contagem. A forma de contagem que os maias usavam naquela época era da seguinte forma: um pontinho era o número 1, 2 pontinhos o número 2, 3 pontinhos
o número 3, 4 pontinhos, o número 4, e o 5 era esse traço. O 6 era um pontinho e um traço, 2 pontinhos mais outro traço, 3 pontinhos e outro traço. O 9 também era 4 pontinhos e outro traço. E o 10 era 2 pontinhos. E assim que foi como surgiu os números. E hoje nós temos aí os números sendo usados no nosso dia a dia. Falando também dos números naturais, vamos falar quanto à sua ordem. A ordem é um número individualmente. O valor posicional de um número se divide em ordem e classes. Três números juntos formam uma classe. Essa classe, ela é também uma classe simples. Por exemplo, o número 469, o 9 é a primeira ordem, o 6 é a segunda ordem, o 4 é a terceira ordem. Esse 9, ele é a unidade. O 6, ele é a dezena. E o 4, a centena. Nós temos também, como eu havia dito, que os números de 3 em 3 formam uma classe. O número 587, ele tem, no caso, o 9, primeira ordem, como eu havia dito anteriormente, o 6, segunda ordem, e o 4, terceira ordem. O 7 já é a quarta ordem, o 8, a quinta ordem, e o 6, ele é o 5, me enganei, é a sexta ordem, né? Pois é, como o 9 é a primeira unidade, o 6 é a dezena, o 4 é a centena, o 7 aqui, ele é unidade de milhar. O 8, ele já está na dezena de milhar. O 5, ele está na centena de milhar. Então, para ficar mais exemplificado, vamos colocar aqui centena, dezena, unidade, né? A unidade, ela vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Termina aqui no 9. E o 10? O 10, ele está aqui na classe das dezenas, que vai de 10, 20, 30, 40, até o 90. O 100, ele já entra aqui na classe das centenas, que vai de 100, 200, 300, até o 900 é a centena. Continuando, no próximo vídeo nós continuaremos falando sobre os números naturais. Aqui nós vamos falar quanto à sua operação. Quanto à operação, existem 4 tipos de operações, que são a adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos falar cada uma delas individualmente, de forma bem resumida. Adição. Adição quer dizer juntar, somar, unir. Nós temos aqui um exemplo. 12 mais 15. 2 mais 5, 7. 1 mais 1, 2. Essa soma aqui é chamada de parcelas, que são os números somados, e o resultado desta soma chama-se total. Entendido? Também nós temos algumas propriedades da adição. Dentro de algumas propriedades da adição, nós temos a propriedade comutativa. O que é comutativa? Quer dizer que a inversão da ordem não altera o resultado. Ou seja, 3 mais 4 é 7.
4 mais 3 também é 7. Não importa a ordem que esses números vai estar, o resultado será sempre o mesmo. Mais outro exemplo. 13 mais 20. 13 mais 20. 3 mais 0, 3. 1 mais 2, 3. Se eu inverter esse número, vai alterar alguma coisa? Vamos ver? 20 mais 13. 0 mais 3 é 3. 2 mais 1 também é 3. Note-se que tanto 13 mais 20 quanto 20 mais 13, o resultado será sempre o mesmo na comutativa. A ordem não vai alterar os valores, né? Também nós temos as associativas. O que isso quer dizer? Na comutativa nós vimos que a ordem dos valores não altera os resultados. Aqui também a ordem dos parênteses também não vai alterar o resultado. 5 mais 2 mais 3, quanto seria? 5 mais 2, 7 mais 3, 10. Não é isso? Vamos ver aqui se colocar o parênteses vai alterar alguma coisa. Lembrando que primeiro nós resolvemos os parênteses. 5 mais 2, 7 mais 3, né? Primeiro você resolve o parêntese. Depois que você resolveu o parênteses, você repete o 3, né? Então 7 mais 3 também é 10. Vamos colocar o parênteses entre o 2 e o 3, né? Lembrando que resolvemos primeiro os parênteses. Como vai ficar? 5 mais 2 mais 3, 5. Logo, 5 mais 5 é igual a 10. Ou seja, na associativa não importa a ordem dos parênteses. Na propriedade da adição, o resultado será sempre o mesmo. Também nós temos o elemento neutro da adição, que é quando uma das parcelas é o zero e que não altera nenhum resultado com outra parcela. Vamos falar mais um pouco. Vamos falar agora sobre a subtração. O que é subtração? Subtração é diminuir, menos. Vamos ter na subtração alguns elementos, que são o minuendo, o subtraindo e como resultado o resto ou diferença. Vamos lá, de exemplo. Você tem aqui 64 menos 21. O 64 é o minuendo. Lembra lá que na adição, se fosse mais aqui seria parcelas. Na subtração é minuendo. O segundo é subtraindo. E o resultado dessa subtração se chama resto ou diferença. Vamos lá? 4 menos 1, 3. 6 menos 2, 4. Ou seja, esse resultado se chama resto ou a diferença. Vamos lá para a multiplicação. Os elementos da multiplicação são os fatores. E o produto é o resultado da multiplicação. Vamos lá conferir? Nós temos aqui 32 vezes 3. Essa multiplicação aqui, esses fatores, esses números aqui se chamam os fatores. E o resultado dessa multiplicação se chama o produto. Vamos lá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Note que esse resultado aqui é o produto. E na divisão? Divisão, ele tem como os elementos o dividendo, divisor, o quociente ou o resto. O que é dividendo? Dividendo é o número que eu vou dividir. Divisor é a quantidade de partes que eu quero dividir. Vamos lá ver o seguinte. Você tem aí 324, vamos supor, 324 laranjas. Você quer dividir em 2 sacos. Como vai ser essa divisão? Será 324 mais o sinal de divisor, né? 324 dividido por 2. Primeiro, o 3. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 dá 1. 1 é menor do que 2, não pode dividir. Então o que eu vou fazer? Vou abaixar o 2. Está aqui o 2. Agora 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 2 dá 0. Eu ainda tenho
4, o que eu faço com 4? Abaixo o 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 é 0. Ou seja, o 0 aqui é o resto, não sobrou nada. Lembrando que esse 324 é o dividendo, o 2 é o divisor e o 162 é o quociente. Só uma observaçãozinha que vocês devemos ficar atento. Se o resto for 0, como nesse caso aqui o resto for 0, dizemos que a divisão é exata e não existe resto. Múltiplo de um número natural. O que é múltiplo de um número natural? É o produto desse número por um número qualquer. Vamos de exemplo. 3 vezes 0 é 0. Logo, esse 0 é o primeiro dos múltiplos dos números naturais. 3 vezes 1, 3. O 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Ele não altera e modifica nenhum resultado. Ou seja, se eu tivesse o número aqui 100 vezes 1 é 100. Se eu tivesse aqui 9 vezes 1 também é 9. Ou seja, o 1 é o elemento neutro. Ele não vai alterar nada da multiplicação. E o 3 vezes 2 é 6. O 6 ele é o múltiplo de 3. 3 vezes 3, 9. O 9 é o múltiplo de 3. Vamos supor, foi 3 vezes 4. 3 vezes 5. 3 vezes 4 é 12. E 3 vezes 5 é 15. O 12 é múltiplo de 3. E o 15 também é múltiplo de 3. E o que é múltiplo? Múltiplo é o produto, ou seja, é a multiplicação do produto resultando dessa multiplicação. Ou seja, esse produto aqui é o múltiplo de 3.